Eu já estava trabalhando na arca havia muitos anos, anos suficientes para ver meus filhos crescerem, ficarem fortes, terem seus próprios filhos, e a arca crescer junto com eles. Havia dias em que o sol queimava demais, dias em que a madeira parecia não render, dias em que uma ferramenta quebrava e eu precisava começar tudo de novo. Mas por algum motivo que só o céu entende, sempre chegava outro dia, e eu continuava. A estrutura principal já estava de pé, e os primeiros compartimentos já tinham forma. Enquanto eu serrava e ajustava as traves, eu pensava em como tudo funcionaria lá dentro. Eu sabia que viriam animais, mas não sabia quando nem como seria. Foi então que tudo aconteceu. Numa manhã simples, enquanto eu afiava a lâmina, ouvi passos fortes no campo. Quando olhei, vi 2 bois caminhando devagar na direção da arca. Atrás deles vieram 2 cervos, depois 2 cabritos, depois felinos, calmos como se alguém os estivesse guiando. E naquele momento eu entendi. Deus não tinha só mandado construir. Ele estava organizando tudo. Chamei meus filhos. Entramos na arca e começamos a separar os espaços. Animais grandes num lado para não esmagarem os menores, predadores em compartimentos fechados, aves nas prateleiras superiores, animais menores em divisões próximas, cada espécie com seu próprio espaço. E então percebemos algo em que não tínhamos pensado. Os peçonhentos também estavam vindo. Serpentes, escorpiões, aranhas. Eles se aproximavam devagar e ficavam imóveis diante da entrada, como se esperassem instruções. Separamos para eles uma área isolada, com recipientes firmes e fechados onde não poderiam escapar nem assustar os outros. E mesmo assim, estavam quietos, tranquilos, obedientes. Também vieram animais aquáticos, não como predadores, mas como quem procura abrigo antes da tempestade. Colocamos grandes recipientes com água corrente dentro da arca, e eles se acomodaram ali, silenciosos, aguardando o momento certo. E enquanto fazíamos isso, entendemos algo bem interessante. Nem todos os animais aquáticos precisavam entrar. Os pequenos, os frágeis, os de água doce, os que morreriam quando as águas se misturassem, estes vieram até nós, esperando o lugar que o Criador lhes preparou. Mas os gigantes do mar, estes não vieram para entrar. Lá longe, no oceano, sombras enormes se moviam devagar, como se as baleias reconhecessem o tempo do Criador e se aproximassem apenas para esperar. Não era para serem salvas, era para sobreviver. Elas permaneceriam no mar, fortes o bastante para atravessar o que viria. Até os peixes se aproximavam das bordas dos rios, saltando como se sentissem que o mundo estava mudando. Era estranho, mas correto. Uma mão invisível estava guiando tudo. E então veio outra pergunta. Pai, e a comida? Eu já tinha pensado nisso muitos dias antes. E naqueles mesmos dias, sem explicação, a colheita foi tão grande que até me assustei. Grãos, raízes, frutos, feno, tudo em quantidades que nunca tínhamos visto. Separávamos tudo em depósitos. Alimentação seca para os herbívoros, pequenos recipientes para os peçonhentos, sementes e frutos para as aves, água constante para os que precisavam dela e para os predadores, raízes fortes, frutos firmes e uma mistura especial de grãos que preparamos juntos. Eles não caçavam, não rondavam. Era como se Deus tivesse acalmado até o instinto predador deles. Parecia que eu já sabia onde cada um deveria ficar. Era como se a mão que trouxe os animais também mostrasse onde colocá-los. Sem fez uma pergunta que eu mesmo tinha pensado. E se de repente um atacar o outro? Não vão, respondi. E não era uma resposta minha. Eu apenas sabia. Enquanto organizávamos tudo, mais animais chegavam. Entravam sozinhos, tranquilos, como se aquilo fizesse sentido para eles. Os animais se acomodavam sem confusão, sem disputa, sem medo. Predadores e presas estavam quietos, cada um no seu espaço, como se todos fossem guiados pela mesma ordem. Nenhum animal ameaçava o outro. Nada se movia fora do lugar. Era claro que eles estavam obedecendo a uma voz que apenas eles e Noé conseguiam ouvir e obedecer. Cada animal parava diante do lugar que parecia ser dele. Era impossível para qualquer pessoa lá fora negar o que estava acontecendo, mas negavam mesmo assim. Eles continuavam rindo, sem entender o que viam. Outros observavam com medo escondido. Por dentro da arca, porém, tudo fluía. Nada fora do lugar. Era impossível não perceber.
O mesmo Deus que tinha mandado construir também estava colocando ordem no que viria. E quando o último par entrou, a arca estava pronta, organizada, cheia, silenciosa. Agora Noé, sua família e os animais aguardavam o próximo passo.